coisas que se não veem, porque essas que se veem são temporais, elas vão passar. Tudo que a gente passa aqui nessa terra tem data e hora certa para passar. São temporais. Louvado seja Deus. Você escutou isso? São temporais. A sua luta é temporal. Aleluia, glória a Deus. Mas o nosso alvo tem que ser mais olhando as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então não atente para as coisas que são passageiras, mas atente nas que são eternas. É um momento de refletir e você pensar o que é eterno para você, né? Poderemos falar na eternidade. Onde você vai passar a sua vida? Onde você escolheu passar a sua eternidade? Aqui nessa terra Deus nos dá a escolha. Louvado seja o nome do Senhor. A vida ou a morte. Nós estamos aqui dentro, escolhemos a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então você tem que pensar nas coisas que são eternas. Você tem que pensar que além da sua luta, há um galardão preparado para cada um de nós. Tudo que fizemos aqui neste lugar, a plantação que nós fizemos neste lugar, lá em cima nós iremos colher. Lá em cima vai ser um lugar onde nós vamos receber de Deus galardões, recompensas. Se você chorou nesta terra, aleluia, o Senhor vai enxugar as lágrimas. É lá o nosso consolo, é lá o nosso objetivo. Então pensa no céu, louvado seja Deus. Viva aqui nessa terra como se você já estivesse no céu. Se concentre nas coisas de Deus, as coisas que te afastam da presença do Senhor. Você não tem que olhar, você não tem que se prender. Aleluia, Deus te dá força para você olhar para o céu. O objetivo do cristão é o céu. Aleluia, porque já diz na palavra do Senhor, se olharmos, esperarmos Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Aleluia. Então o Senhor fala conosco do céu. Glória a Jesus. Aqui, lá no livro de Josué, nós lemos, glória a Deus, né? Que a presença de Jesus, ela visitou Josué. E nós temos que pensar quem foi Josué. Josué foi o homem que estava à frente do povo de Deus. A missão de Josué era muito grande, porque ele sempre viveu ao lado de um líder que o Senhor falava face a face, Moisés. Moisés andou aqui na terra de Israel, louvado seja Deus, ouvindo que o Senhor ia cumprir a promessa, finalmente, que ele fez a Abraão, Isaac e Jacó. Então, através de Moisés, o Senhor operou grandes coisas no Egito, tirou o povo do Egito, glória a Deus. E ali, Moisés caminhou com aquele povo. Só que Moisés, ele no caminho, ele feriu a rocha que caminhava do lado deles era Cristo. Aleluia. E o povo pedindo, murmurando, pedindo água. E foram diante de Moisés: você nos trouxeste aqui para morrer de sede, nós queremos água. Aí o Senhor falou para Moisés: Moisés, toca na rocha. Aleluia. Fere a rocha. E Moisés fez como o Senhor falou. Mas na segunda vez que o povo se deparou de novo com a falta da água, eles murmuraram nos ouvidos de Moisés. Aleluia! E a murmuração desta vez foi tão grande que Moisés, o servo do Senhor, a Bíblia fala que ele era o homem mais manso da terra. E aquele povo conseguiu fazer com que Moisés tirasse a graça dele. E ali o Senhor tinha dito: fala somente a rocha, fala a rocha. Era para ele falar e glorificar o nome do Senhor diante do povo. E Moisés, irado por causa do povo, Moisés feriu a rocha 2 vezes. E a rocha era Cristo, simbolizando que Jesus ia ser ferido uma vez na cruz. Aleluia. E por causa disso, meus amados irmãos, o homem que era
amigo de Deus, né? Falava com ele face a face. Tanto que os irmãos de Miriam, né, os irmãos de Moisés, o Senhor falou assim, ó, com vocês eu falo por sonhos, mas com Moisés, meu servo, não. Ele falava face a face. Aleluia. Mas mesmo assim ele ficou impedido de entrar na terra prometida. Então ali, Josué estava do lado dele. Enquanto Moisés subiu ao monte, a presença de Deus se manifestava, Josué estava do lado dele, tendo as experiências, aprendendo, glória a Deus, aprendendo, recebendo unção, mas mal sabia ele, bem sabia ele que ele estava sendo preparado por uma grande obra. Então Moisés morre, glória a Deus, aleluia. Moisés morre e ali Josué fica triste. Josué fica triste porque o Senhor falou para ele: Josué, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, aleluia, o Senhor é contigo. E Josué estava ali agora na frente daquele grande povo, tendo que levar, continuar e fazer com que aquele povo herdasse, entrasse na terra que o Senhor tinha prometido. Então era muito complicada essa missão, né? E a gente para pensar na nossa vida. Às vezes Deus pede algo de nós, aleluia, estamos com a cabeça baixa, latindo, triste, pensando que a nossa força é pequena, aleluia, mas o Senhor te diz nesta manhã: não te mandei eu? Quem mandou? Foi o homem para você estar abatido, aleluia, quem te segura nas suas mãos é o Senhor. Não te mandei eu? Agora ele fala uma coisa: tem que ter esforço. Esforça-te. Tem que fazer esforço, irmãos. Aleluia. Você anda, você vem para a casa do Senhor, mesmo sem força, mesmo sem entender, mesmo em batalha, aleluia. Mesmo você não entendendo o processo, por quê, aleluia. Mas nós estamos aqui, por quê? Porque o Senhor é conosco e Ele que nos mandou. Esforça-te, tem de bom ânimo. Aleluia. Então Josué, ele chamou o povo. Deus preparou ele, né, para a batalha. Ele tinha que batalhar. Ele foi um general de batalha, Josué. Estava à frente de batalha ali. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor foi dando ordem para Josué, né? A cidade de Jericó estava à frente. Eles tinham que vencer a cidade de Jericó para conquistar a promessa que Deus tinha dito. Louvado seja Deus. E ali a gente sabe da história, né? A Raabe, eles enviaram 2 espias para espiar a terra de Jericó. Aí Raabe, ela recebeu aqueles espias, escondeu eles, porque entendia quem estava à frente daquele povo era o Senhor, o Deus dos exércitos. Então ela já tinha o temor, Raabe já tinha o temor, porque ouviu os feitos que o Senhor fez. Aleluia. Ali Josué foi à frente. Raabe fez uma aliança, né, com os espias, e o Senhor deu livramento à casa dela. Ela colocou um fio de escarlate na sua janela, e o fio de escarlate representa o sangue de Jesus. Nós também temos uma aliança com o Senhor, o sangue dele está sobre a nossa vida, e Satanás às vezes tenta nos tocar, mas quando ele vem para cima, ele vê aleluia, a marca do sangue de Cristo nas nossas vidas, e aí ele não tem autoridade para nos tocar. Glória a Deus. E ali o povo foi entrando, foi conquistando, foi guerreando. Deus deu vitória para o povo de Deus. Aleluia. E Jericó foi interessante, porque a vitória, né, por mais que ele era um oficial, né, ele guerreava, era um guerreiro, mas Jericó foi ganha de outra forma. Louvado seja o nome do Senhor. Jericó foi ganha, eles rodeando em silêncio, aleluia. O povo foi marchando por 6 dias, foi marchando em silêncio. A arca ia na frente, os sacerdotes tocavam a buzina, tocavam o shofar, né, e voltavam. Assim eles faziam 6 dias. No 7º dia, eles deram 7 voltas. E na última volta, Josué falou: gritai.
Eles gritaram em volta daquela cidade e os muros vieram abaixo. Glória a Deus. Então nós somos um povo, né, não entendido pelo mundo, porque as nossas batalhas, as nossas vitórias são vencidas de acordo com a instrução que o mestre, o general dos generais, ele dá. Então, nós lemos aqui que o Senhor Jesus visitou Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu achar aqui o versículo. Aleluia a Deus. E disse ele: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. Quem é que estava visitando aqui? Aleluia, a Josué, né? Josué foi escolhido para uma grande obra e ainda teve a visita do próprio Jesus numa teofania, né? Foi a materialização de Jesus Cristo, da presença de Jesus ali, visitou a ele. E sabe o que o Senhor falou para Josué? Depois que ele tinha vencido algumas batalhas, aleluia, o Senhor falou assim, ó, a mesma coisa que falou para Moisés: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E ele fez assim. Então é necessário, aleluia, igual Josué, né? O Senhor o animou, fez promessa e ele conseguiu conquistar as coisas. O propósito do Senhor foi cumprido. Mas o Senhor Jesus ainda falou para ele: descalça os sapatos dos teus pés. Aleluia. Quando uma mãe está limpando a casa, né? E às vezes a nossa mãe, às vezes a gente vem com o pé sujo. A pessoa que está limpando vai falar: não pisa aí, porque você vai sujar, né? Você veio de fora. Assim o Senhor estava falando: descalça os sapatos dos teus pés. Aleluia. É para nós nos prostrarmos à presença do Senhor, adorar Ele com cuidado, com santidade. Aleluia, porque a presença dele está conosco e Ele é santo. Então que nós possamos ficar com essa palavra no coração, né? Esforça-te, tem bom ânimo, porque o Deus Todo-Poderoso está do teu lado. Descalça os sapatos dos teus pés. Olha o lugar